Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, informando, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, logicamente com destaque maior para os clubes da nossa cidade, aqui do nosso Rio de Janeiro. Sempre oferecimento de Rede TV, comprar para que alugue é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Sem perder tempo, com a resenha raiz da televisão brasileira, vamos então à apresentação dos nossos mosqueteiros dessa terça-feira e a rainha presente mais uma vez. Vocês pediram, ela está de volta. Boa noite, Luciana Campos. Boa noite, Mazela, boa noite, Bocão, boa noite ao Borges, boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de terça-feira. E aí, Bocão, qual é o seu destaque, Bocão? Muito boa noite, Mazela, boa noite, Luciana Campos, Carlos Borges. Meu destaque é que só Botafogo e Fluminense não conseguiram vencer nessa rodada. A dupla Flamengo e Vasco conseguiu importante vitória. O Flamengo que vinha de um momento tão ruim, o Vasco nem se fala. E aí, Botafogo e Fluminense não conseguiram vencer, mesmo que as duas equipes tenham jogado fora de casa. É isso aí. Seu Carlos Borges, seja bem-vindo de volta depois do seu giro pelo mundo e está de volta aqui no nosso Max Esporte. Você vem com a corda toda ou está de farol baixo? Boa noite. Não estou de farol baixo, não. Um abraço ao pessoal do Max Esporte, a minha querida Luciana, a nossa querida princesa, e também ao nosso querido Otávio Bocão. O detalhe é o seguinte, começou o chororô, o seu Bocão já começou a chorar, e você vai começar a chorar, sabe por quê? É uma vergonha esse time do Fluminense, é uma vergonha esse tricolor carioca. Um abraço. Voltou com a corda toda, hein? Vegas piorou o estado deles de saúde mental do Borges. Vegas foi impressionante. Bom, depois dos meus mosqueteiros e minha rainha, a segunda grande atração da noite, abrindo o programa, você sabe, que é o Rubro Negro, é o Paulo Bizarro, é games, novo cenário, todo bonitão, o marido da Dona Ilana. Fala, Paulinho! Opa, Lelê! Alô, alô, amigos da Games! Tamo na área, trazendo um jogaço que sai dia 27 de maio, mais um jogo em 2D com gráficos muito legais e ação pra caramba. The Rogue, Prince of Persia, vai sair dia 27, teve a estreia adiada para não encarar o não menos sensacional Hades 2, que a gente vai falar na semana que vem. Prince of Persia traz movimentos de sempre, com aquelas acrobacias do príncipe, enfrentando os terríveis hunos que invadem sua cidade, chefiadas por Nogai. Um jogo muito legal que você curte agora na sua tela. Na FFWSBR, a coisa tá ficando séria. 12ª etapa, metade da nossa trajetória, e já temos 3 líderes disparando na primeira posição. São eles Fluxo, Team Solid e Netshoes Miners, que ultrapassaram Pen Game Lounge, jogando elas para a 4ª e 5ª posição. Se o campeonato terminasse agora, esses 3 já estariam no Worlds. Olha só, vem mais meio campeonato pela frente, tem chance de recuperação e a disputa vai ficando cada vez mais emocionante. Se liga na tabela geral que todo mundo ainda tem chance de recuperação.
a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho do Pan American Games Rio 2024. Vamos contar para vocês o game vencedor da nossa grande NFT e muito mais. Tem competição pra caramba chegando aí, tem CSGO na área. Fica ligado com a gente que o programa continua. Beijo enorme, ótima semana, tchau! Muito bem, valeu, Paulo. Aquele abraço para você. Dupla Fla-Flu. Sai o rubro-negro, entra o tricolor, sendo convidado por várias associações, está arrebentando, ganhando o troféu, se destacando no fisiculturismo, não só como atleta, mas como também o maior divulgador do Brasil do fisiculturismo. É o marido da Fernandinha, é o nosso querido Raul Marques. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders? Chegamos! E eu tô acompanhando a preparação, o pré-contest de Nick Walker. E esquece! O mutante tá um monstro, tá assustador. Ele que vai competir agora no New York Pro, que é uma classificatória pro Mr. Olympia também. E ele tá grande demais. E como vocês podem ver, olha o treino desse verdadeiro animal. Nick Walker é impressionante como ele, a cada preparação, a cada campeonato, ele consegue evoluir mais ainda. E agora eu vou mostrar, vocês estão vendo aí agora na tela, aqui, o Nick Walker, o braço do Nick Walker e o Derek Lansford, que o Derek é o atual campeão do Mr. Olympia, da categoria deles, que é a Open, a Bodybuilder. Lembrando que Nick Walker não disputou o Olympia, porque alguns dias da competição ele se lesionou. Então o Derek acabou sendo campeão e olha a diferença do braço do Nick Walker. É um verdadeiro monstro. E agora vamos falar dos nossos brazucas que estiveram no palco do Pittsburgh Pro nesse final de semana. E Vitor Chaves na Men's Physique, infelizmente, perdeu para o atleta do Afeganistão, Ali Bilal. E assim, foi uma difícil batalha entre os dois. Ali Bilal realmente estava muito bem, principalmente na linha de frente. Achei que a dorsal o Vitor Chaves levou, mas o afegão estava muito bem condicionado, mereceu demais o título top 1 e, consequentemente, a vaga para o Mr. Olympia. Mas Vitor Chaves já tem outra competição, provavelmente ele ainda não confirmou, mas acredito que ele estará nesse final de semana no New York Pro, em busca dessa vaga para o Mr. Olympia. E tivemos também Eric Wildberg na categoria Classic Physique e foi top 1, campeão, carimbou o passaporte para o Mr. Olympia deste ano. Eric, que tem surpreendido a cada preparação, a cada campeonato ele tem subido bem demais, mereceu essa vaga e é mais um brazuca no maior evento de fisiculturismo do mundo. E falando da Classic Physique, nesse final de semana rolou California Pro, que valia a vaga também para o Mr. Olympia, e teve um espanhol, José Manuel, que era da categoria Open, da Bodybuilder, e migrou para Classic Physique, infelizmente. O cara tava bem demais, tava um monstro em cima do palco, foi campeão, carimbou a vaga pro Mr. Olympia desse ano. E, galera, é o seguinte, vai ser uma pedra no sapato do nosso Ramon Queiroz, que tá entre os favoritos, né? A gente falou do Eric, que tava muito bem, tá evoluindo, mas o favorito é sempre Chris Van City, nosso Ramon Queiroz, o alemão Urs, e agora tem o Wesley, que venceu o nosso Ramon no Arnold Classic. E agora tem José Manuel. A categoria está ficando muito disputada. É bom porque tem disputa acirrada, não é mais aquela Ramon e Siban só. Temos mais atletas e o ruim é que vai ficar cada vez mais difícil a categoria para o nosso dinossauro acriano, que tem que melhorar muito, tem que fazer uma preparação insana. E ele teve no West Pose em Pittsburgh e mostrou que ele tá gigante. Vamos ver como vai ser o pré-contest dele. Ele tá em off ainda, tá grande demais. E é isso aí. Semana que vem eu vou revelar para vocês qual será a minha próxima competição. E já adianto que já tá em cima do laço, é logo ali. Mazelão já sabe qual é, mas ó, o segredo tá entre a gente. Semana que vem eu vou revelar aqui no Max Sport. Então não percam. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raul! Raul, de R para R, Rogério Vilela pintando. Hoje uma matéria especialíssima, mas mesmo com um grande técnico de futebol,
Zé Ricardo, tá pro mundo árabe, vem pro Brasil, vai pra lá, vem pra cá, um amigo do Bocão também. Zé Ricardo sendo entrevistado agora pelo nosso Rogério Vilela. Fala aí, Mazela, beleza? Pô, Mazela, hoje eu tô tendo o maior prazer aqui porque tô com meu amigo Zé Ricardo, um treinador da nova geração aí, surgiram não, né? Ascenderam no mercado, então nova assim, né? Novo, olha, é muito legal e contar a tua trajetória, né, Zé? Porque quando a gente fala do Zé Ricardo, o Zé Ricardo apareceu lá no profissional do Sub-20. Não, essa história não é bem assim, né, Zé? Teve uma história do cara que jogou tanto no campo quanto no salão, depois foi ser treinador na modalidade do futsal, passou pro futebol de campo. Conta um pouco dessa história pra gente aí, Zé, que é muito bonito. Rogério, primeiro prazerzão aí estar falando com você, recebendo a tua visita, um abraço Mazela aí também. Começou lá em 1986, quando eu decidi entrar no futsal, né? Fiz um teste para a Associação Atlética Vila Isabel. E eu, então, com 14 para 15 anos, até um pouco tarde, fui aceito e fui federado a partir daí. A gente começou a disputar as competições primeiro no futsal, né? Então, assim, depois de muito tempo de futsal, eu recebi um convite para futebol de campo lá no Flamengo, né? E a minha história começou no pré-mirim, em Flamengo, no campo. Mas teve toda uma história de futsal aí, joguei até mais 25 anos, por muito tempo eu consegui conciliar a carreira de iniciante, de treinador de futsal e também de jogar ainda futsal a partir da noite, né? Eu consegui galgar todas as categorias, tanto no futsal, também no futebol de campo, até chegar na categoria profissional do Flamengo em 2017. Mas a gente falou aí de basicamente 20 anos aí de categoria de base. E todo mundo pensa que o cara já nasce morando no Leblon, né? Assim, as coisas são muito mais complexas do que parece, né? Na verdade, eu sou um cara muito comedido, né? Então, assim, eu só resolvi mudar agora realmente ano passado, né? Porque até então eu sou de Vila Isabel, nasci no Maracanã. Logo em seguida fui para Vila Isabel, que está bem pertinho, ou seja, a convivência pro futebol ali com o Maracanã era sempre muito próximo. E depois conheci minha atual esposa, né? Moramos em Vila Isabel, casamos e continuamos morando ali. E até bem pouco tempo ainda estava lá, né? E agora a gente conseguiu para ir embora. E estamos aqui porque o futebol também te dá essa possibilidade de você dar um conforto um pouquinho melhor para sua família, principalmente para você seria. Mas demora, né, Zé? As pessoas acham que é fácil, não é fácil. Não tem nada fácil, não. Olha só, Zé. Falar um pouco aqui, até da tua passagem no Vasco, porque muita gente deve sentir saudade da tua passagem no Vasco. Quando você saiu do Vasco, o Vasco era o quarto colocado no campeonato, né? E hoje o Vasco passa por uma situação nada confortável, né? Um gigante do futebol brasileiro. Eu gostaria muito que você falasse um pouco dessa tua passagem, que deixou saudade, né? Muita gente hoje está falando no teu nome aí. E como é que você vê essa situação do Vasco atual? Na verdade, tive duas passagens no Vasco, né? Se eu contar, quando eu fui treinador de futsal, são 3 passagens pelo clube. O Vasco, infelizmente, em 2021 não tinha ido bem na Campeonato Brasileiro da Série B. Em nenhum momento, nas 38 rodadas, chegou entre os 4. E ele queria fazer uma reformulação praticamente total do elenco, né? E dar oportunidade para os jovens. Eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens. Encontrei lá uma geração muito boa de Vasco. E a gente começou a programar a nossa FENECA série para a Série B, com 4. Só que as dificuldades eram muito grandes, a questão financeira, os salários já estavam atrasados, se mantiveram, só conseguiram colocar em dia quando a 777 entrou e deu uma aporte inicial, mas isso aí já era março de 2022, quando a gente recebeu o nosso primeiro salário. Mas mesmo assim a gente montou um grupo de muito compromisso com o Vasco. Certamente o Vasco teve outras equipes, outros elencos muito mais fortes daqueles que a gente conseguiu montar. Mas em virtude de todas as dificuldades, eu acho que a gente montou um bom elenco. Tinha a liderança, a ascendência do elenco, como o grande líder da nossa equipe.
E a partir daí, a partir dele, em volta dele, a gente conseguiu montar uma equipe muito competitiva, que, pelo menos, eu tenho certeza absoluta, vestiu a camisa do Vasco com muita honra e defendeu ela com muito empenho. Zé, agradecer o presente, Mazela, ganhei a camisa do último clube do meu amigo aqui no Brasil, né? Espero que você retorne o mais rápido possível no mercado. E, pô, é uma honra estar aqui contigo e ter jogado um pouquinho contigo futsal lá atrás. Valeu, Rogerinho. Parabéns pela matéria, garoto. E depois do Rogério, e depois do Raul, e depois do Paulo Bizarro, neste primeiro bloco do Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Hora e vez dele, o historiador, memória privilegiada, memória viva do futebol brasileiro. Com mais uma história, chegando Sérgio Frias. Fala, Sérgio. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Você sabia que em 1983, há 41 anos, houve um grande evento que buscava arrecadar fundos chamado Jogo da Solidariedade em auxílio às vítimas pelas enchentes no sul do país? Pois é, a partida foi realizada em Goiânia, no estádio Serra Dourada, com mais de 41 mil pagantes. Seria um amistoso entre a seleção do Sudeste, que teria o reforço nada mais nada menos do que do rei do futebol, Pelé, e a seleção do sul do país. A seleção do Sudeste teria Raul no gol, Leandro, Luiz Pereira, Edinho e Júnior. No meio-campo, Andrade, Renato Morungaba e Zico. Na frente, Jorginho Putinati, o centroavante Pelé e Éder na ponta esquerda. Na equipe do Sudeste entraram ao longo da partida o goleiro Acácio, Pedrinho Vicençotti na lateral esquerda, o zagueiro Moser, Moreno e Giovani no meio e 3 atacantes, Roberto Dinamite, Careca e Dario, o Dadá Maravilha. Já a seleção do Sul teria Benítez no gol, Edevaldo na lateral esquerda, dupla de zaga com Wagner Bacharel e Adilson do Joinville, na lateral esquerda Beto do Internacional de Santa Maria. No meio-campo, Mauro Galvão de volante, Falcão e Wilson Tadei, que era da época também do Internacional de Porto Alegre, assim como Mauro Galvão. Na frente, Ginga do Novo Hamburgo, como centroavante Bill, o Búfalo Bill, e na ponta esquerda Silvinho, outro atleta do Internacional de Porto Alegre. Entraram ao longo da partida, na equipe sulista, Roberto Costa, capitão, e Washington, que eram do Atlético Paranaense, João Renato e Ademir do Joinville, Nestor do Internacional de Lages de Santa Catarina, e também Bruno do Figueirense e Dunga do Internacional de Porto Alegre. A equipe sulista seria treinada por Dino Sani, enquanto a equipe do Sudeste por Carlos Alberto Parreira, que era também o técnico da seleção brasileira à época. A seleção do Sudeste saiu na frente com um gol de Pelé, cobrando falta. Isso mesmo, Pelé, mais um gol na sua carreira. Durante o jogo, houve a entrada em campo, a invasão em campo de um torcedor que pretendeu até mesmo levar a bola para casa. Mas foi persuadido por Pelé a deixar a bola, deixar o campo para que a partida continuasse. O grande destaque da partida acabaria sendo Wagner Bacharel, zagueiro, que fez o gol de empate da seleção do Sul ainda no primeiro tempo e o gol da vitória da própria seleção na segunda etapa. O evento foi um grande exemplo daquilo que o futebol pode produzir para ter algo a passar para o público. Não só do encanto dos seus jogadores, do futebol dos seus jogadores, como também daquilo que pode participar em termos de ajuda a quem necessita. Você sabia dessa história? Não sabia, passou a ficar sabendo. Se sabia, voltou a relembrar. O importante é que isso é história. Ponto. Valeu, Sérgio. Aquele abraço para você. Semana que vem tem mais história, hein? Gostei. Tem mais história, mais história. Olha só, meu querido Rogério Guimarães, o amigo da Marlene Matos. Olha que bota no ar a galera aqui. Carlos Borges, Otávio Bocão e a doce Luciana Campos para dizer o que eles querem discutir, debater no segundo bloco. Começo com você, Lu.
Bom, mas ontem à noite a Liga Forte divulgou um documento no qual os 11 clubes associados se dizem favoráveis à paralisação. Vamos ver como é que isso vai andar, até porque a CBF no final de semana soltou um ofício chamando os clubes da Série A para uma reunião no dia 27 de maio. É bem provável que tenhamos aí uma paralisação parcial do campeonato até o final do mês, já que os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude já foram suspensos as 2 últimas rodadas. Perfeito. Doutor Otávio Bocão, você sabe que aquela cartinha que nós botamos para você de namorada deu mó caldo, fui parado na rua. Arrumou a namorada, Bocão? E outra coisa, qual o seu destaque para o segundo bloco? Bom, primeiro que eu não arrumei namorada, eu sou um eterno apaixonado. O Borges tá rindo de quê? E um detalhe importante, pegando essa carona aí da Luciana, porque o Flamengo, muito provável que pegue esse gancho de Copa América e falem assim, não, vamos, com certeza, paralisar o campeonato na Copa América, porque sabe que vai ficar sem 5, 6, 4 jogadores, sei lá, da Copa América, e aí vai se beneficiar para que Inter, Grêmio e Juventude façam jogos na paralisação do Campeonato Brasileiro justamente na Copa América. Aí fica muito fácil, né? O Flamengo não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro quando se tem jogadores do seu clube nas suas seleções. É isso aí. Vamos viver isso aí, vamos ver. Ó, vamos discutir daqui a pouquinho. E o Borges vai falar sobre o que no segundo bloco, hein, doutor Carlos Borges? É nessa mesma linha. Infelizmente, nós temos que falar sobre a paralisação, porque se na pandemia se paralisou, tem que se paralisar o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras estão errados, mas o seu Bocão está sempre contra o Flamengo, hein? Vamos discutir esse assunto que eu quero botar na canela. Quando a Chapecoense perdeu aí, quando a Chapecoense foi vítima de um acidente trágico, aí o campeonato não parou não, hein? Daqui a pouco a gente discute aqui no Max Esporte, segundo bloco, com o Bocão, com Luciana e com Carlos Borges e com você, que é muito, mas muito importante aqui na TV Max, no Max Esporte, na resenha raiz da televisão brasileira. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, sempre oferecimento de Rent TV, comprar para aqui, aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Voltamos então com o Max Esporte na sua segunda parte, no seu segundo tempo, para discutir os assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil, no mundo. Se você perdeu algum Max Esporte, vai no YouTube, canal Max Esporte TV Max. Tem todos os programas lá, desde o primeiro, no tempo da CM, até o de hoje, né? Chegando no meio de maio já, cara, uma loucura. Espero que você tenha tido um domingo de Dia das Mães bem bacana, bem legal, com união, com harmonia, com paz. Bota meu querido Rogério Guimarães, que está com uma camisa internacional hoje, dirigindo o programa, o cara não é fraco não. Eu boto uma camisa internacional, mas o carro caindo. O carro dele é top de linha. Fazer o quê, né? Trabalhou na Globo, a gente, coitadinho, né? Hein, Bocão, né, Luciana? Né, Borges? O cara tá tirando mó onda, cara. Mó onda. O nosso é o carro dos Flintstones. O nosso é o carro dos Flintstones. E outro detalhe importante, o carro dele não quebra não, viu? Não dá problema, verdade. Não. O meu vazou óleo essa semana. O carro velho é um problema sério.
qualquer maneira, a gente vai tocando o barco aí. Olha aqui, ó. Vamos falar sério agora? Ô Lu, você tocou nesse tema, é um tema complicado, difícil, de resolução, de concordância, paralisação, não paralisação. O futebol deixou de ser somente entretenimento para ser um grande negócio. Muita gente quer a paralisação, muita gente não quer, posicionando contra, a favor. Uma decisão difícil. O que você pode falar até sobre aquela reunião de ontem? Você quer opinar? O prato, você levantou a bola, é todo seu. Bom, mas ela é complicado mesmo porque envolve várias nuances. Por exemplo, a Conmebol suspendeu os últimos jogos do Grêmio e do Inter, o Grêmio pela Libertadores e o Internacional pela Copa Sul-Americana, mas já remarcou os jogos para o início de junho. O Internacional anunciou ontem à tarde, aliás, ontem à noite, que vai voltar a treinar no campo universitário, no campo da PUC do Rio Grande do Sul. O Grêmio ainda não falou quando retorna, o Renato Gaúcho teve que ser resgatado lá do hotel, onde já não tinha mais energia elétrica, voltou para o Rio, onde ele tem residência. Então, a questão ela está muito... Claro, tem um ponto humanitário que é importantíssimo. Eu acho que, por exemplo, no sábado, o Atlético Mineiro fez uma ação belíssima, o Atlético jogaria contra o Grêmio no sábado à tarde, não teve o jogo, mas o Atlético fez um jogo-treino e cobrou dos torcedores, e ali apareceram, acho que mais de 20 mil pessoas, salvo engano, que contribuíram, levaram doações, e aí se fez uma espécie de jogo-treino. Enfim, o próprio Atlético Mineiro se disse favorável também à paralisação, assim como o Atlético Paranaense. Aqui do Rio, Botafogo, Vasco e Fluminense são favoráveis também à paralisação. A grande questão que se coloca, para além das questões comerciais, tem a questão esportiva. Como dar isonomia para os times gaúchos, né? A gente já está aí com duas rodadas, e eu só estou falando do Campeonato Brasileiro, em que eles não jogam, né? E aí você vai acumulando. E aí depois, como é que fica isso? Como é que você retoma esse tipo de situação, né? Porque não é só você chegar e entrar em campo. Você tem que treinar. Os caras precisam ter condições de treino. A gente viu rodando aí ao longo da última semana cenas que tocam o mundo inteiro. O Diego Costa resgatando pessoas, o Thiago Maia com idosos nas costas, retirando de locais com enchentes, o Rocher do Internacional. Enfim, isso não é fácil para o atleta, né? Você está envolvido ali, como é que você tira aquele cara daquela situação e dá para ele condições esportivas de jogar? E o entorno, como é que fica? Quando você para um campeonato como esse, você tem a questão comercial, de patrocinadores, tem essa série de coisas. Então, isso tem que ser aposto. Mas a CBF, o que fez? Solta um ofício, joga a bola para os clubes e o Edinaldo viaja para a Tailândia. E bota a reunião para o dia, acho que 27, não é isso? 27, exatamente. Então, quer dizer, não tem tanta urgência assim, né? Fala, Marcela, isso é um absurdo. A Conmebol imediatamente resolveu o problema e botou os jogos já no início de junho para a equipe do Grêmio e para o time do Internacional. Já resolveu. Botou 2 jogos do Grêmio e 2 do Internacional numa semana só. Inclusive já comunicou aos clubes, se não resolverem o problema, vão tirar os 2 clubes, os clubes gaúchos, principalmente o Grêmio Internacional, vão tirar da competição esse ano da Libertadores e da Sul-Americana, de onde eles estiverem. Então, a questão é a seguinte, aí a CBF demora, e só dia 27? Por que tem que ser 27? Por que não tem que ser amanhã? Por que não pode ser essa semana? Por que tem que ser 27? Por que tem que ser 27? Me expliquem. Bocão, o que você diz? Marcela, vamos resumir isso, contextualizar. Jogo de interesse, não tem como fugir disso. É jogo de interesse, cada um pensando no seu umbigo. Não tem jeito. Porque se fosse tivesse um bom senso normal independente de calendário apertado, para o campeonato, acabou, gente. Para o campeonato, Grêmio e Inter, independente de serem gigantes, terem Libertadores, e o Juventude ter Copa do Brasil, independente de quem quer que seja, estrutura, enfim, não se pode continuar com um campeonato em que pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo sacrificadas, jogadores ajudando os próprios moradores
né, da cidade do Rio Grande do Sul, que, gente, foi uma das maiores tragédias que nós tivemos no Brasil. E não tem como continuar com o campeonato. A gente se divertindo, um povo se divertindo, o outro não se divertindo, o outro chorando. Isso aí. Gente, não tem como. Bom senso. Tem que ter um bom senso. Vamos parar o campeonato. Isso a gente está pensando na gente somente. O Botafogo vai jogar quinta-feira, eu vou fazer uma festa de Geraldo Severiano junto com o pessoal lá. Mas no fundo eu estou errado. Porque não tem que fazer festa nenhuma, tem que parar o campeonato. Libertadores, tudo que for de brasileiro, de futebol, no Brasil, nós temos que parar. Não dá para continuar hoje com o futebol e as pessoas morrendo no Rio Grande do Sul. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Deixa eu fazer esse papel. O cinema fecha, o teatro fecha, o restaurante fecha, os negócios empresariais, comerciais fecham, nada fecha. Em cinema? Eles trabalham em cinema, eles trabalham em empresa, eles trabalham em lojas comerciais. O futebol é negócio. Futebol, porra. Como é que os caras vão pagar salário do massagista, do preparador físico? Eu só estou botando lenha na fogueira. Só estou botando minha opinião. Eu não estou dando minha opinião, eu estou botando lenha na fogueira. Tudo é estruturado para vocês pagar falarem. funcionário. Eu não estou opinando se é certo ou errado. Futebol é diferente de empresa. Futebol é diferente de empresa. Mas futebol é empresa, Bocão. Futebol é empresa também. Esse é o maior problema do futebol hoje. Esse é o maior problema do futebol. Porque nós não temos hoje pessoas capacitadas. Sabe quem são essas pessoas do futebol hoje? São as pessoas que estudam em Oxford, em Harvard, são mestrados em gestão. Futebol não é isso. O futebol é muito mais do que isso hoje. É bom senso. E nós não temos bom senso hoje, gente. Para parar o futebol. Se o cara não vai ao cinema, se o cara não vai pro teatro, se não vai pro negócio, é outra história. É outra história. Não é outra história, não. Eu acho que tudo isso envolve o comercial. Você tem patrocínio, você tem salário, você tem acordo publicitário. O mundo gira, a luz está na roda. Eu acho que... Marcela, pega... Não é por aí, a comparação acho que não é por aí, não. Pega a rica CBF, que ganha dinheiro com a seleção brasileira absurdamente, entendeu? Ganha dinheiro, muito dinheiro com a seleção brasileira, e pega esse dinheiro e ajuda os clubes. Luciana, fala. Quanto a CBF não arrecada hoje com amistosos? Eu ia falar justamente isso, que quando você não para, você tem que arrumar uma forma de continuar subsidiando esses clubes, porque não são só o Internacional, o Grêmio e Juventude. Você tem os clubes femininos, você tem também os das séries, salvo engano, não sei se tem na Série B, eu acho que não. Time gaúcho na Série B, mas talvez não tem, né? Na Série B, não. Tem o Juventude. Não, o Juventude está na Série A. Tá na Série A. Eu fiquei com Libertadores, são dois. Libertadores são dois, tá certo. Inclusive essa informação da Conmebol, a Conmebol já falou que caso eles não voltem a jogar, vai jogá-los para o próximo ano. Já está assegurada a vaga das equipes para o próximo ano. Porque a grande questão é a seguinte, eles já estão com 2 jogos atrasados. Como é que isso fica na disputa esportiva, né, diante desse calendário? Até o Bocão mencionou aí a questão da Copa América, né? Não vai parar. Mas aí, qual vai ser a situação? Como é que os clubes vão se posicionar? Porque o Edinaldo não está no Brasil. O Edinaldo saiu, está na Tailândia, porque na sexta-feira vai ser divulgado qual o país sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então ele já foi para lá. O Brasil é um dos concorrentes, são 3. O Brasil está aí com a possibilidade de sediar o próximo Mundial de Futebol Feminino em 2027. Então ele não está aqui. Ele deixou para os clubes. Já teve clubes que se posicionaram publicamente. Flamengo já disse que não é. No jogo contra o Corinthians, no sábado, um dos seus diretores, o Spindel, falou que não era. O diretor também do Palmeiras, no jogo de domingo, né, em que o Palmeiras perdeu, lá em Barueri, para o Atlético Paranaense, ele disse também que não era. Mas o Atlético Paranaense falou que é favorável à paralisação. Inclusive o Cuca também se posicionou pessoalmente. O Atlético Mineiro também é favorável. Botafogo também, até porque Botafogo e Fluminense fazem parte da Liga Forte, né? Que se posicionou na noite de ontem. Então, assim, você tem uma série de questões. Eu não sei se o Fluminense foi a favor, que eu saiba, o Fluminense e o Vasco estavam indecisos sobre
a paralisação ou não. Eu sei que o Botafogo se pronunciou justamente com Galo e Coritiba, se não me engano, e Atlético Paranaense, se não me engano. Pelo que eu vi, pelo menos a lista que eu vi tava. Eu não sei se a lista que eu vi até de um veículo de comunicação confiável. Luciana, só um detalhe, Marcela e Bocão. Quando teve a pandemia, não se parou 3 meses? Porque a pandemia foi uma coisa mundial. Por que não para-se? Se não parou o campeonato de 2020 não foi acabar em 21, não foi isso? Não foi acabar em 21? Qual o problema, meu Deus do céu? Qual o problema de parar? Não dá para entender, como disse o Bocão brilhantemente aqui, a questão é a seguinte, gente morrendo e a gente aqui... Vidas não importam, né? Vidas não importam, vidas não importam. Bom, acho que o assunto foi bem debatido, eu acho que a questão é essa mesmo, vocês têm razão. Eu tive que botar um pouquinho de lenha na fogueira, estamos caminhando para o final do segundo bloco. Antes de terminarmos o bloco, aquela minha perguntinha tradicional, o Borges, já pensando na pergunta, trazer lá não teve enchente, está mais tranquilo, e eu preocupado, porque a meteorologia no Rio Grande do Sul ainda continua pesada. Eu tenho amigos de tempo de colégio, que moram no interior, na Serra Gaúcha. Liguei para esse amigo meu e falou, Mazela, está muito pior do que está sendo noticiado. O negócio está muito feio, cara, muito feio. A situação realmente é gravíssima e São Pedro, pelo jeito, não está ajudando muito não, cara. Então, tá triste o negócio. E triste também o comportamento de algumas pessoas roubando, saqueando, até assassinando. Negócio lamentável. O ser humano é ruim. Alguns melhoram. Essa é a minha posição. Como é que num momento como esse as pessoas fazem isso, cara? Não tem perdão, cara. Não tem perdão. Bom, Paulinho, boa noite, irmão. Direto da capital da Europa, Bruxelas. Eu quero saber o seguinte, Paulinho. Pô, tá todo mundo trabalhando pro Vini Júnior ser indicado pra Bola de Ouro, Paulinho? Boa noite, irmão. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Otávio, a Luciana, ao Carlos Borges e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Quanto à sua primeira pergunta, Mazella, ou seja, Vinícius Júnior, principal favorito e todos pró-Vinícius Júnior aqui na Europa, eu não diria bem assim. Não é bem assim. Aqui na Europa não se dá tanta importância a esse prêmio, a não ser quando ele é identificável. Ninguém fica realmente com antecedência pensando na Bola de Ouro. Os títulos são muito mais importantes, os títulos coletivos, a final da Liga dos Campeões, da Conference League, da Liga Europa e, obviamente, o Campeonato Europeu de Futebol de Seleções, que vai ser disputado a partir do mês de junho na Alemanha. Essas, sim, são competições fundamentais para as quais o europeu olha com muita atenção, inclusive a imprensa europeia. Vinícius Júnior hoje está entre os favoritos, eu posso quase garantir que estará entre os 3 nomeados para no dia da eleição ser então escolhido ou não como um dos principais ou como principal jogador da temporada, mas eu não considero uma barbada, não considero alguma coisa bem clara. Acho que o seu principal oponente leva inclusive uma vantagem em termos técnicos, ou seja, Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, vai disputar a final da Liga dos Campeões com o Vinícius Júnior contra o Borussia Dortmund, mas também tem a vantagem de disputar o Euro 2024 que vai ser realizado na Alemanha. Bellingham, que representa a seleção inglesa, é um dos principais valores e um bom desempenho, quer na final da Champions, quer no Europeu, pode colocar Bellingham como principal favorito à Bola de Ouro dessa temporada. Paulinho, deixa eu botar o Borges na situação, meu querido Rogerinho, porque eles também estavam viajando pelo mundo afora. O que você gostaria depois desse giro pelo mundo de primeira classe, Borges? Você quer saber do PC Oliveira? Eu vou perguntar quando é que o PC Oliveira vai para Las Vegas para jogar lá nos cassinos. Só isso. Mas o detalhe é o seguinte, agora sério. O Paulo César Oliveira, o Aston Villa conseguiu um empate em cima do Liverpool. E como é que está essa Premier League que está realmente pegando fogo, hein? Meu amigo Carlos Borges, se eu tivesse a tua grana, eu seguramente poderia me dar a esses luxos. Mas com a situação aqui na Europa complicada, terrivelmente difícil, inflação tocando a casa dos 20%,
fica realmente muito complicado, especialmente com a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e que atinge a todo mundo aqui na Europa. Mas, bom, quanto à sua pergunta, ou seja, Premier League, jogos realmente importantes vão marcar a parte final, a última rodada, e até a última gota vai se jogar. Inicialmente falando sobre esse 3-3 sensacional entre Aston Villa e Liverpool, mas o Liverpool já está fora da briga, não vai mais lutar pelo título. O mais importante será então entre o Manchester City e o Arsenal. Quem leva? O jogo de hoje decidiu então se o Manchester passou à frente ou não. Mas o final de semana vai decidir, isso sim, o campeonato nacional. Até a rodada de hoje, que era rodada em atraso, 86 pontos para o Arsenal, 85 para o Manchester City. Se houve uma vitória do Arsenal, ou melhor, do Manchester City, ele passou à frente e vai ficar então dependendo de uma simples vitória no último jogo do campeonato. Equilíbrio absoluto. O Manchester City, em minha opinião, é o favorito porque é uma equipe de grande experiência e não treme em momentos decisivos. Vamos ver então, quem viver verá até o próximo domingo com esse super eletrizante final da Premier League e a disputa entre o Arsenal e o Manchester City. Paulinho, segura aí que Luluzinha, nossa Luciana Campos, grande jornalista, vai fazer pergunta, e também Otávio Bocão, que continua à procura de uma namorada. Se tiver alguma belga por aí, ele gosta de polaca, belga, polaca, tá tudo parecido no Bocão. Aí também, pô, manda pro Bocão aí, ninguém me paga quer, passagem, ninguém me quer, vai pra Bélgica, é pra Bruxelas. É só entrar lá, @Octávio Bocão oficial. Ah, meu Deus do céu, a hora do recreio, cara, a hora do recreio. Então, daqui a pouquinho, eu ia falar alguma coisa, já me perdi, já errei, não sei mais o que eu ia falar depois disso aí. Daqui a pouco a gente volta. Ah, sim, eu me lembrei. Bota os 4 na tela, Rogerinho, por favor. Ô, Borges, fala para todo mundo, para Bocão, para Luciano e para mim, para todos os nossos telespectadores, que não são poucos, na internet e na TV Max. Você casou vestido de Elvis Presley ou não com Dona Beth? Não, ao contrário. Eu renovei meus votos de casamento com Elvis Presley cantando 2 músicas, Elvis Presley mesmo, cantando 2 músicas. Você tem foto? Depois você traga a foto para mostrar para a gente aqui. Tenho a renovação dos seus votos com Dona Beth e Elvis Presley cantando para vocês, ok? Cantando para mim. Mostra aí, Borges. Mostra aí. Não posso. Ainda não posso. Ainda está guardado. Pipocou. Você que adora saber de tudo, agora você está pipocando. Está pipocando. Vai fazer o quê? Bom, daqui a pouco a gente volta. Luciana vai ver. Pergunta a Beth que ela te mostra só uns detalhes. Pede liberação para a Beth para a gente ver aqui, então. Pede para a Beth liberação. Se ela liberar, você mostra. Entendeu? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com o apoio de RenTV e de Bye Bye Lixo, com a terceira e última parte do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite. Resenha raiz da televisão brasileira, que ninguém passa pano, a gente fala sério, a gente brinca, pega no pé do outro, opiniões firmes, é isso que você gosta. Obrigado pelo carinho, caminhando para o seu 5º ano, o nosso Max Esporte, graças ao prestígio de vocês. Falando em viagem, de Bonet, nosso diretor continua em Portugal, 1 mês e meio, ainda vou ter essa molezinha, fui brincar com ele, quase que eu pisei aqui no tomate. E o nosso Mário Reis é que tem que trabalhar, porque o de Bonet só fica viajando agora também, que nem o Borges, só viaja. Mas é isso, né? RenTV e Bye Bye Lixo no apoio aqui do nosso programa.
Bota a galera de volta na tela, meu querido e doce Rogerinho, com a sua camisa internacional, que fala alemão. A foto aqui, deixa eu ver aqui. Fecha lá. Não, foto eu tenho que sair do monitor para dar uma olhada para ver. Eu queria a foto de você e a Beth com o cara cantando. Calma, tem, mas esse é o certificado. As fotos ainda vão vir aí. Então, calma aí. Vão ser revelados. Ô, Lu, ô, Bocão, o Borges ainda revela a fotografia, hein? É do tempo de filme, revelar a fotografia. Quer ler, Bocão? Quer ler, Bocão? Lê aí. Não, mas é inglês. Mas é você inglês. Aí, Borges? É você? Não, esse é o Elvis. É você. Olha aqui. Ah, esse tá. É o Elvis. Eu tô vendo aqui no monitor. Eu tô vendo aqui no monitor. Ah, meu Deus do céu. Ô, Bocão, um recreiozinho rápido. Se você fosse casar, quem cantaria para você? O Elvis cantou para Borges e Beth. Para você e sua futura noiva, sua futura esposa. Quem cantaria para você? Reginaldo Rossi. Mentira, tô brincando, nada contra. Aí você vai ter que morrer. O cara morreu já, cara. Bem que o Elvis já morreu, mas ninguém tem cover. Tem cover do Reginaldo Rossi? Não sei se tem. Não. Se tiver, tá tudo bem. Sei lá, o Xande, eu gosto do Xande. Então Xande é meu amigo. Xande de Pilares, meu amigo, e Jorge Mateus. Xande de Pilares ou Jorge Mateus? Tá. Luluzinha, você casando, quem cantaria no seu casamento? Cara, eu adoro a Ivete Sangalo. Acho ela uma energia incrível. Acho que ia dar mó show, assim. Gosto muito da energia dela. Tá certo, então. Bom, vamos em frente. Fluminense jogou ontem, eu quero dar uma passadinha rápido. Mais uma decepção, mais uma confusão, mais erros. E o Fluminense está na zona do rebaixamento desde 2019, cara. E alguma coisa tem que ser feita. Pô, Fábio falhou 2 vezes, jogadores atrasando bola. O Fluminense teve mais movimentação, que a garotada mais nova correu mais. Mas que coisa feia o Fluminense ontem, hein? Que coisa feia. Ô, Borges, você que falou que foi feio, mas foi feio mesmo. Tudo errado, cara. Foi. Tudo errado. Agora a explicação do Fernando Diniz de não colocar o Marcelo, o Cano, o Guga tudo bem, mas o Marcelo, o Cano e o John Kennedy foi por quê? Questões igual do Tite, questões de fisiologia, que não pode, a idade tem jogo Libertadores quinta-feira, por isso. É impressionante, cara. É impressionante. Mas o campeonato desses times hoje é Libertadores, gente. O Fluminense nem tanto, mas o Botafogo e o Flamengo estão correndo atrás de resultados da Libertadores. Bocão, você está jogando jogando segunda em São Paulo. A viagem... Não está dando certo por quê? O Fluminense foi campeão da Libertadores agora há pouco tempo, tem 4 meses, pô, da Recopa. O Fluminense teve um jogo bom, Bocão, pelo amor de Deus. O Fluminense pegou times horrorosos, times de camisa, futebol, mas estão mal. Resultado. E no Campeonato Brasileiro, o Fluminense sofreu virada em todos os jogos praticamente, só não levou do Corinthians, que tomou de 3. Começou na frente do jogo do Fluminense, do Bahia, do São Paulo, do Atlético, e virou. Mas esse jogo contra o cara não tem que adaptar o estilo de jogo, o esquema tático ao estilo de jogo do jogador. O Fábio não sabe jogar com o pé, é notório isso. Como é notório. Eu soube jogar a saída de bola, pelo amor de Deus. Quando jogou ontem? Por que não jogou ontem? Foi mal ontem e não sabe jogar? Quantas vezes fez com o Manchester City isso? Jogou bem contra o Manchester City? Não foi mal ontem contra o São Paulo? São fases, gente. O Fluminense vem mal há muito tempo, Bocão. Você vê outro jogo, cara. Não. Vocês querem jogo, desempenho e resultado. O Fluminense vem se arrastando em 2024. Não teve teve alguns bons momentos pontuais. O sistema de jogo com o elenco que nós temos hoje não funciona. O Diniz insiste. Marquinhos torto na esquerda, é bom, perdeu na direita. Não o gol de escanteio do São Paulo, segundo, bola rasteira, passou por toda a extensão da pequena área, ninguém vai tirar. O Fábio não sabe jogar com os pés, já tentou entregar várias vezes, deu sorte que a bola entrou. Não vou nem entrar nesse detalhe. Eu quero a opinião da Luciana. Perdeu, tá ruim, ganhou, tá bom. Ganhou, tá bom. Não, você fala isso para os teus amigos. Para mim, não. Eu tenho critério do que eu falo. Eu falo com sabedoria e com análise. Não é da boca para fora, não. Eu não falo em cima de resultado como muitos aí. E quer falar bonito. Tem um monte. Não é por aí, não. Tem um monte. Não é por aí, não. Eu falo isso há muito tempo. Tem um monte. Agora, as vitórias encobrem os erros. Encobrem os erros. O Fluminense está pagando o preço. Jogou tão mal assim? O Fluminense jogou mal assim contra o São Paulo? Não teve chance de ganhar o jogo? Não jogou mal. Não jogou mal, não. Mas entenda bem, não jogou mal. Mas jogou mal contra o Colo-Colo. Final. Jogou mal o resultado final é o seguinte, perdeu, jogou mal.
Sim, mas você está falando bobagem, Bocão. Você é o dono da verdade, você quer falar, sempre a tua opinião tem que prevalecer. Não é isso não, cara. Não tem que Você fica com a sua opinião que eu fico com a minha. Entendeu? Negativo. O Fluminense, tecnicamente, está falhando muito. E, taticamente, os jogadores utilizados pelo Diniz, nesses últimos jogos, não podem cumprir por deficiência técnica o que ele pretende. E tem que insistir, pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer uma pergunta, Bocão. Mas... Talvez seja um jogo ruim. Deixa eu só fazer uma pergunta, Bocão. Bocão, o Fluminense está mal. Ou não está mal depois que voltou depois de conquistar a Libertadores, depois do Mundial? Ele veio mal esse ano. Ou não veio mal? E o Fluminense vinha bem ano passado no Brasileiro, priorizou o Brasileiro. Vocês lembram do Brasileiro ano passado do Fluminense, que oscilou bastante? Estava preocupado com a Libertadores, ganhar a Libertadores. O campeonato do Fluminense é a Libertadores, continua sendo a Libertadores. O bida é Libertadores. Ninguém quer saber do Brasileiro uma hora dessa, na quarta rodada. Para, esquece. Aí você esses pontos fazem falta lá na frente. É longa distância a corrida, né? Tiro curto, pô. Não é torneio, cara. Quer ser campeão brasileiro. Não quer ser... O Fluminense não quer ser campeão brasileiro. Para mim, você quer ser vida Libertadores. Grava isso, tá? A Libertadores foi no passado, passou, acabou. Acabou, cara. Ganhou, parabéns, maravilha. Todo mundo ficou feliz. Só que o ano vira, cara. E vamos em frente. Fala, Luciano. O Fluminense quer ser bi. Ok, mas não pode abandonar o brasileiro. Eu lembro 2008, o Renato falou, vamos brincar no brasileiro. Estava na final da Libertadores. Quase que o Fluminense caiu. Pelo amor de Deus. Fala, Lu. A grande questão no jogo de ontem, o Fluminense até teve chance, teve o chute do Marcelo, ele que entrou no segundo tempo, na trave. Horroroso. É horroroso. E o Fluminense conseguiu perder de 3. Tem a questão aí das contratações, né? O Diego Costa, Douglas Costa, desculpa, de novo no DM, Renato Augusto também, que são jogadores importantes e que têm habilidosos, mas que têm problemas aí físicos. Então isso acaba também atrapalhando a engrenagem do sistema do Diniz. Na janela, eu não acho que foi tão bem assim a reposição de algumas peças. E sofre com isso no campo. É verdade. Bom, Fluminense falamos, eu já me irritei com o Fluminense. O Bocão defende, eu critico, mas assim que é o programa, tem que ser assim. Não pode ser diferente, cada um com a sua opinião. E o Botafogo joga quinta ou quarta-feira? Quinta, no mesmo horário do Fluminense. Então o Flamengo é que joga amanhã, não é isso? Amanhã. O Flamengo joga amanhã. Então, fale do Flamengo, Borges. O Flamengo, eu acho que vai dar uma goleada histórica, hein? Escuta só o que eu estou falando. Uma goleada histórica no Maracanã. Vai golear o Bolívar pelo menos por 5-0, no mínimo. Vai fazer uma senhora partida. O técnico Tite, acho que se arrumou em relação a não inventar. Botou o Gerson numa posição que ele joga, e no Olympique, inclusive, fez sucesso no Olympique da França, jogando mais pelo lado direito com a perna canhota. Tem o Alan, que até melhorou bem contra o Corinthians, bem que o Corinthians não é parâmetro, o time do Corinthians foi muito mal, muito feio. E o time tem jogado. O Pedro vai jogar, está confirmado, a contusão não foi grave, vai jogar, mas o Arrascaeta, eu acho que eles têm razão. Tem que deixar no banco de reserva, utilizá-lo muito pouco, porque para não agravar. Porque o Arrascaeta, você já viu, de todo ano é a mesma coisa. Ele tem um problema grave e vai se arrastando durante toda a temporada. Então, eu acho que o Flamengo vai dar uma goleada. É bom lembrar que o Flamengo dando uma goleada vai ser primeiro do grupo, com certeza, em cima do time do Bolívar. Mas se ele, Luciano, se ele golear e o Palestino ganhar, ele não é o primeiro do grupo, não é isso? Na verdade, o Flamengo precisa vencer, porque o Flamengo só pode chegar a 10 pontos. E tem que torcer por um tropeço do Palestino, né? Porque o Palestino joga daqui a pouco. O Palestino joga daqui a pouco. A gente não sabe o resultado, então tem que torcer contra o Palestino. Pode ganhar de 50-0. Se o Palestino ganhar, não adianta nada. No seguinte, se o Milionários ganhar, e se houver empate entre Milionários e Palestino nessa terça-feira, hoje, aí o Flamengo joga só por ele. Aí, se jogasse, Bocão, o Madureira seria campeão do mundo.
Você sabe que Vocês tivesse estão reais fazendo- não pulava. Vocês estão fazendo conta para sair da zona de rebaixamento? Você está fazendo conta já para. E você fazendo conta para se classificar na Libertadores, que empatou. Cada um na sua, cara. Baixa a Vocês bola, vão sofrer bonitão. demais com. Vocês vão sofrer demais com o Bolívar. O Bolívar é um bom time, tá? Vocês vão achando que, eu sei. que vai ser mole? Aí eu não acho não, Vocês Bocão. estão. 5-0. Não acho não, Bocão. Vocês Eu não acho estão que achando- seja, vocês não têm acho uma- que seja, olha. Bocão, não Vocês acho têm uma que pressão seja essa gigante no coisa toda Maracanã pra aqui. jogar aí. Não, concordo que a pressão ela vai existir momentaneamente. Muito. A torcida deu uma trégua, até porque o Tite finalmente ouviu o campo, embora ele manteve o Fabrício Bruno e não o Léo Ortiz. Isso eu falo isso por questão de saída de bola, né? Mas o Bolívar já mostrou que não é esse timaço todo. É um time que, quando pressionado, ele costuma recuar e tem problemas sérios. E o Flamengo, de fato, tecnicamente, é superior. Ao que tudo indica, ele vem com um jogo com a mesma equipe que jogou no sábado contra o Corinthians. Uma equipe que deu certo, que deu liga. E essa equipe tem o Nicolas de la Cruz como segundo volante, o Gerson na meia direita como ponta, enfim. E aí vai depender do jogo. Dito E com a o perna Lohan, invertida. exatamente. E o Lohan, que é a grande sensação, que mostrou não só personalidade quanto futebol. Né? Mas a gente tem que tomar A gente cuidado. tem mania de falar que a gente super. Vitor Roque, Hendrick, tudo projetos de bom jogador. A imprensa tem mania de falar assim: craque, golaço, mentira. Tudo mentira, mais ou menos. Mas por aí. A grande questão ali é que o Lohan ele entra numa posição em que o Arrascaeta faz muito bem, e quando o Arrascaeta sai, o Flamengo sofre muito. E no sábado, ele deu conta. Não só deu conta, como participou dos 2 gols, né? Deu uma bela assistência pro Pedro e fez outro gol. Então vamos ver se o Flamengo vai manter essa pegada, porque não é só o Tite arrumar um time, né? Precisa também do time se conscientizar. História. Exatamente, cada jogo tem uma história. Não, tem um detalhe. Vamos esperar. Tem um detalhe importante, seu Mazela. Serão 70 mil torcedores no Maracanã. 70 mil torcedores. Avisa o Bosch que não são vendidos 70 mil ingressos, cara. Pelo amor de Deus, teatro. Você voltou de Las Vegas, o Elvis Presley acho que mexeu com a sua cabeça, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Bocão, já falamos de Flamengo pra caramba. Vamos falar de Botafogo, mas antes de falarmos de Botafogo, faz uma pergunta para botar fogo no programa pro Paulo César Oliveira, nosso PC, o rei da Bélgica. Grande abraço, Paulo César Oliveira, meu amigo direto da Bélgica. E olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma restrição, mesmo morando muitos anos na Espanha, gostava demais do Campeonato Espanhol, mas evidentemente ficou bem claro que nós temos hoje alguns já campeões antecipados de campeonatos europeus. O que está acontecendo? Não há uma, tirando a Inglaterra, né, a Liga Inglesa, não tem mais essa competitividade, são sempre os mesmos ganhando com rodadas de antecedência. Tá ficando chato, né? Já tem jogadores de férias. Grande amigo Otávio, é assim. Em alguns clubes já fazem inclusive a liberação de alguns jogadores. Mas isso porque são jogadores que vão participar de competições internacionais e começam já então a enquadrar-se nas suas devidas seleções. O Campeonato Espanhol tem já o líder e o campeão definido. O Real Madrid já conseguiu o título, garantiu matematicamente. A briga fica então entre Barcelona e Girona, só que o Girona hesitou no fim de semana, vacilou, empatou com o Alavés em 2-2 e permitiu ao Barcelona, que venceu o Real Sociedad por 2-0, ultrapassá-lo e ficar um pontinho à frente. É claro que agora é uma questão de ter regularidade até o final, mas o Barcelona fica então com a segunda posição às suas mãos, a posição que dá acesso direto à Liga dos Campeões na sua fase de grupos. Importante também vale destacar a Liga Portuguesa de Futebol, onde a terceira posição virou motivo de grande disputa. Isso porque a primeira posição já tem o Sporting como campeão matematicamente confirmado. O Benfica está na segunda posição também sem alterações até o final.
E a terceira posição tem o Porto com 69, o Braga com 68. Porto e Sporting de Braga vão jogar na última rodada, ou seja, Braga-Porto no Estádio Municipal em Braga, o que vai colocar então um desafio sensacional, porque se o Braga ganhar a partida, ultrapassa o Porto e coloca o Porto na 4ª posição do Campeonato Português, o que não acontecia há muitos e muitos anos. E seria uma grande derrota para a administração de Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente de maior longevidade da história do futebol e que vai deixar o cargo agora com a entrada de André Vilas-Boas. Por isso, a situação não é fácil para o Porto, a temporada foi ruim e, é claro, a última esperança não só é o 3º lugar, o que é honroso, mas muito aquém do que o Porto busca, e também a final da Taça de Portugal, contra o Sporting no Estádio Nacional no Jamor, em Lisboa. Muito bem, valeu, valeu. É isso aí, Paulinho. Mas o Bocão, gostei da pergunta do Bocão. Tá muito chato, tá muito chato. Luluzinha, Luciana Campos, faça a sua última agora pergunta para o nosso Paulo César Oliveira, nosso PC Oliveira. PC, um beijo para você, espero que esteja tudo bem. Eu vou aí até tocar num nome que o Bocão trouxe, o Vitor Roque. É bem provável que ele não permaneça no Barcelona, parece que o técnico não está satisfeito com ele, assim como a direção. Conta pra gente essa história melhor, como é que fica. Inclusive estão dizendo aí que ele pode vir para o Flamengo, já começaram aí as especulações, meu amigo. Traz pra gente aí a informação correta. Minha querida Luciane, que grande prazer em voltar a falar contigo. E olha, quanto à sua pergunta, a situação de Vitor Roque é muito complicada. Periclitante, eu posso dizer assim, porque a situação não é nada fácil e delicada. Ele acabou tocando em um ponto nevrálgico em termos de consideração dos diretores do Barcelona, ou seja, o técnico da equipe. Aqui na Europa, o técnico tem uma posição quase que intocável, especialmente quando é confrontado por um jogador, especialmente mais ainda quando esse jogador é um jogador jovem que ainda não deu qualquer demonstração da sua qualidade, especialmente em território europeu, e que veio justamente como uma pseudo-revelação, ou diria como uma autêntica revelação, porque jogou muito bem no futebol brasileiro. Mas na Europa tudo é diferente. Ele deveria mostrar o seu futebol, não cair em polêmicas, o que acabou não acontecendo e deixou-se em uma posição muito delicada. É pouquíssimo provável que Vitor Roque permaneça no Barcelona para a próxima temporada, porque inclusive nas últimas declarações a imprensa catalã acabou culpando o próprio treinador pelo pouco tempo que até agora participou em termos de efetividade na equipe catalã. Ou seja, quando é assim, quando há o choque jogador-treinador, na dúvida o clube quase que sempre escolhe e opta pelo seu treinador, porque se não for assim, o técnico perde inteiramente a condição de dirigir uma equipe. Por isso, Vitor Roque tem um percurso parecido com o Gabigol, o Gabriel, e tem a tendência a fazer basicamente a mesma coisa que o Gabriel, com um detalhe curioso. Ao que tudo indica, o percurso inverso, ou seja, o regresso ao Brasil, vai ser pela mesma porta que o Gabriel. Ou seja, o Flamengo perfila-se como principal favorito, até porque é a única equipe do Brasil que tem a condição econômica para desembolsar o que o Barcelona vai pedir pela contratação, em definitivo, de Vitor Roque no seu regresso ao futebol brasileiro. Semana que vem a gente volta com muito mais e uma saudação toda especial a você que acompanha, como sempre, esse Max Esporte aqui na TV Max. E na próxima semana a gente está de volta, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Pois é, Paulinho, um abraço, um beijo para você. Vamos falando, vamos conversando e vamos falar de... Valeu, Paulo. A gente se vê a semana que vem aqui no Max Esporte. Falar do Botafogo. Botafogo jogando quinta-feira, um jogo complicado, mas a vitória no Rio deu uma certa tranquilidade em Bocão ao Botafogo para o seu jogo da Libertadores. É uma retomada de confiança, né? Principalmente jogando em casa. Não fez uma grande partida. O Botafogo vem fazendo grandes partidas, mas tem um time, né, com a cara do treinador. Parece que esse treinador que ele vai engrenar. Minha avaliação é daqui a 2, 3 meses. Só para deixar um pouquinho de não comentar sobre esse assunto, sobre Romero e também o jogador Diego Hernandes, que foram afastados do grupo, não viajaram.
só para não alimentar isso aí, que a semana decisiva do Botafogo tem sempre alguma coisinha, né? Lembrando que o Botafogo joga quinta-feira, né? Precisa da vitória, talvez volte de lá até praticamente classificado, quase classificado, né? Tendo ainda um outro jogo contra o Júnior Barranquilla lá fora de casa, na Colômbia, mas eu vejo o Botafogo muito consistente. O Arthur Jorge poupou jogadores contra o time do Fortaleza, achei que o Botafogo tem que melhorar um pouquinho mais, principalmente desses dois jogadores, para mim, que eu reclamo demais, que é Luiz Henrique e Jefinho. Precisam entregar um pouco mais. Vocês estão muito displicentes jogando de pelada de casada contra solteiro. Lembrando, Mazela, que depois da manhã eu estarei no Embrasado Alvinegro, na sede de Geraldo Severiano, uma festa às 17 horas com samba, roda de samba, na sede do Clube de Geraldo Severiano, lá no Botafogo. Nesse pagode aí. Embrasado Alvinegro, com apoio do Botafogo, aí que você arruma da namorada aí. Isso, não, dançadinha pra lá, pra cá. Eu não Aquela misturo. tua conversa fiada, aquele teu papo mole, entendeu? Não. Você leva aquele melzinho, pô, entendeu? Pô, vai ficar um sucesso. Jogo do Botafogo, eu não misturo minha vida. Botafogo é Botafogo. Mas é perto. Bom. Ô, Mazela, complementando aí que o Bocão estava falando do Botafogo, ele falou do Jefinho e do Luiz Henrique, tem razão. Agora, como o Botafogo muda com a entrada do Júnior Santos, né? Que temporada vem fazendo o Júnior Santos? Ele que entrou no domingo contra o Fortaleza e dá uma outra dinâmica. Eu também acho que o Arthur Jorge vai engrenar, aliás, já engrenou, né? Deu uma outra cara, mas sim, alguns jogadores, dentre eles o Jefinho, que começou até bem a temporada, mas deu uma queda. O Luiz Henrique, que às vezes também parece que os caras se desconcentram, né? Mas o Júnior Santos, que joga quando mais entra... que o Júnior Santos hoje no Brasil? Quem é que joga mais que o Júnior Santos no Brasil hoje? É verdade, Quem é que joga tá hoje? jogando Dorival? muita Tá bola. de brincadeira, Dorival. Dorival tá de brincadeira. Com essa panela que vocês têm do lado de fora. Tá jogando Ninguém muito. joga mais Tá que o Júnior jogando Santos muito. hoje. Ninguém no Brasil. É verdade. É impressionante a velocidade dele, a celeridade, a intensidade que ele coloca pro time, o quanto ele é um cara letal, um cara importante para esse sistema do português. Então, Parabéns, o Botafogo muito ganhou com o Júnior Santos. Bom, deixa eu fechar o programa aqui. O Fluminense joga na quinta-feira. Só vou dizer o seguinte: tem que ganhar, tem que vencer. E para tentar ver se volta ao ritmo normal, ao ritmo de festa, como diria o Silvio Santos. Porque está feia a coisa, está complicado, está tumultuado. Espero que o Fluminense vença. Esse é o meu desejo. Para fechar os placares que a gente nunca acerta, começando com o jogo amanhã, Flamengo, Borges. 7-1, Flamengo. Lu. 2-0 Flamengo. Bocãozinho. 1-1. 1-1. Jogo de quarta-feira. Botafogo é quarta ou quinta? Quinta. 7 horas da noite. Quinta-feira, 7 horas. Botafogo, Bocão. 1-0 Botafogo. Luciana. É contra o Universitário, né? É lá. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar 2-1 Botafogo. E você, Borges? Eu vou dar o troco. 1-1, Botafogo e Universitário. E o Fluminense jogando na quinta-feira. Começa com você, Lu. É contra o Cerro Porteño, acho que vai ser 1-0. 1-0 Fluminense. E para você, Bocão? 1-0 Fluminense. Carlos Borges. No canal Ricardo Mazella Narrador, vai lá que você vai escutar 5 gols do Fluminense. 5-0 Fluminense no Cerro. Você me emocionou, hein? Obrigado. Lu, um beijo. Borges, outro beijo. Bocão, outro beijo. Mandar um beijo. Eu quero Então mandar manda. um beijo. Rodrigo Alvite, meu grande amigo botafoguense, Tafarel, do Vitale, da sorveteria Vitale, meu grande amigo. E também para você, Mazella. Obrigado. Obrigado. É porque eu esqueci que Puxa eu ia mandar. saco e formiga daí tudo que é lugar. É impressionante. Brincadeira. Obrigado. Então, aí era pra você. Tá bom, obrigado. Fiquei emocionado agora. Fiquei emocionado. Muito, ganhei minha noite de terça-feira. Depois da cagalhopança que o Fluminense fez na segunda, acho que agora, então, fiquei feliz com esse beijo de Otávio Bocão, ganhei meu dia. Lu, dá uma boa noite então, Lu. Olha, meu boa noite vai pra mim mesmo, que amanhã eu faço aniversário, então amanhã eu completo mais um ano de vida. Vai ter festa? Bocão, amanhã é o dia, hein, Bocão? Quarta-feira estaremos juntos, Luciana. Manda que eu vou te dar um beijo, Lu. Se você for para algum lugar, eu vou passar.
Borges! O namorado dela tá aí, cara. O namorado dela tá aí. Não, mas não é pra namorado, não, como amigo. Quem tá em cima dela é você, não sou eu. Eu sou amigo, pô. Oh, meu Eu quero Deus dar um do céu. abraço pro Olha aí. namorado. Amigo falar. de mulher Você que tem que abrir o cabeleireiro. olho, não sou Amigo eu. de mulher Eu sou um cabeleireiro, cara eu não sério. sou cabeleireiro. Amigo Você de que mulher, dá ai, tiro pra caralho, tudo que é toda lugar, hora. pô. Ó, Você dá tiro. amanhã eu quero Amigo de mulher comemorar com cabeleireiro. Amanhã eu espero comemorar Borges, com dá uma boa noite, excelente... Borges. Pelo amor de Deus. Fala. Elvis Presley, eu e Elvis. Meu Deus do céu, gente, eu peço desculpas a você por encerrar o programa desse jeito. Bocão, Borges, Lu e eu. Agora o Borges imitando Elvis Presley, é melhor de parar o programa. Boa noite, uma ótima semana. Pelo amor de Deus, peço mil desculpas pela essa cena grotesca na televisão brasileira. Mil desculpas, pessoal. Terça-feira, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, com oferecimento de Renda TV e Bye Bye Lixo, nos encontraremos para mais uma edição do Max Sport. Depois dessa, eu paro. Boa noite. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com